Oi pessoal, tudo bem? Mais um Studio Vlog aqui para vocês, quarto Studio Vlog. Continuando sobre cozinhas residenciais, lembrando que eu faço curso pela plataforma da Projetou e não é publi, é porque eu realmente faço por lá e é interessante a plataforma. Ela é voltada para designers, arquitetos, engenheiros, é uma plataforma bem especificada para essa área. E tem cursos muito bons, professores ótimos. E é isso, vamos para mais um vídeo. Vamos começar falando sobre tipos de cozinha, ou melhor, 7 layouts de cozinha. Para começar, temos o modelo de cozinha linear, ou seja, seus principais equipamentos, fogão, pia e geladeira, estão dispostos numa reta. Esse tipo de cozinha é muito comum e a gente vê principalmente em apartamentos. Continuando, nós temos a cozinha corredor ou cozinha paralela. Como vocês podem ver na imagem, ela é composta por duas bancadas dispostas de forma paralela. Esse tipo de cozinha, ela permite o que a gente chama de circulação triangular entre os principais equipamentos da cozinha, que é a geladeira, o fogão e a pia. Essa circulação triangular, ela facilita na hora de utilizar os equipamentos, para quem está cozinhando e para quem precisa só pegar alguma coisa na cozinha. Então, sempre que possível, a gente preza por fazer essa circulação triangular com esses equipamentos. Esse tipo de cozinha, ele precisa de um espaço maior, por causa dessa circulação no meio, né, esse corredor entre as bancadas. Depois temos a cozinha em L, onde a bancada forma esse formato da letra L, ocupando duas paredes do ambiente. Nesse tipo de cozinha, geralmente, a gente coloca dois equipamentos na mesma bancada e o outro equipamento na outra bancada, para formar a circulação triangular, como eu já tinha falado para vocês. A cozinha em U, onde a gente também tem uma única bancada que faz esse formato e ocupa 3 paredes do ambiente, e onde cada equipamento fica numa ponta da bancada, ou no meio, mas cada um em uma bancada diferente, oposta à outra, que também permite essa circulação triangular entre eles. Continuando nas letras, temos a cozinha em G. Ela nesse exemplo que eu estou dando, ela é composta por uma bancada inteiriça, onde 3 partes da bancada ocupam 3 paredes, e tem a península, que só uma parte dela é encostada na parede, mas ela fica quase como um balcão. Nesse caso, a gente também coloca cada equipamento em uma ponta, em uma bancada, para ter a circulação triangular. E esse tipo de cozinha, ele requer um pouco mais de espaço, só que ele proporciona também muito espaço de armazenamento, de marcenaria no caso. Temos a península, no caso, que nesse exemplo ela está junto da bancada, ela forma uma bancada inteiriça, mas temos também a península separada. E a principal diferença entre península e ilha é porque a península, alguma parte dela é colada na parede. Ela fica encostada ali na parede, geralmente a lateral. E a ilha, ela é totalmente solta no ambiente, né? Geralmente ela fica centralizada com a cozinha, mas ela não tem contato com nenhuma das paredes. Aqui a gente tem um exemplo de uma península que não está junta da outra bancada. Nesse caso, a gente tem uma cozinha em L, que ali no fundo tem essa bancada em formato de L, ocupando 2 paredes. E para frente, separada dessa bancada, a gente tem uma outra bancada encostada na parede, formando a península. Essa bancada, inclusive, ela junta ali com a mesa e é um local de refeição. Nessa península também foi colocado um equipamento, no caso fogão, para fazer a circulação triangular dos equipamentos. Por fim, temos nossa cozinha com ilha. É uma cozinha que requer um maior espaço, porque ela é composta por uma bancada e a ilha,
que geralmente é centralizada com as bancadas. Ela pode ser em L, como no exemplo a bancada, ou pode ser uma bancada em U. E esse móvel central que não tem contato com nenhuma parede. Geralmente colocamos 2 equipamentos na bancada atrás e um na ilha. Geralmente na ilha é mais comumente ser o fogão, mas também tem casos onde é colocado a pia. Esse tipo de cozinha geralmente interage com outros ambientes, podendo ser a sala de jantar ou até mesmo a sala de estar. E a ilha geralmente pode ser alinhada com um balcão de refeições ou até uma mesa assim, e virar uma área social. Agora vamos falar um pouquinho sobre materiais para bancadas de cozinha. Começando pelo mármore, que é uma pedra super conhecida por causa dos seus veios, ou seja, essas linhas que formam desenhos na pedra, né? Por ser uma pedra natural, cada peça dessa pedra possui um desenho diferente. Alguns se complementam, mas alguns são totalmente diferentes um do outro. Ele possui grande variedade de cores e, como eu disse, é uma pedra muito conhecida, bastante utilizada. A desvantagem é que ele tem alta absorção de água, precisa ser impermeabilizado, mas mesmo assim ele ainda absorve água. Ele tem possibilidade de manchar. Ele não é uma pedra tão dura e resistente quanto o granito. E, como eu disse, ele precisa ser impermeabilizado, precisa de uma manutenção constante nessa impermeabilização. Outro material muito conhecido é o granito. É uma pedra natural também. Em relação ao mármore, tem baixa absorção de água, mas ela também absorve água. Tem resistência de média a alta temperatura, resistência a impacto e risco. Tem um bom custo-benefício, é uma pedra mais acessível em relação ao mármore. E ela é famosa, uma característica dela é a granulação, de média a grossa. Também possui algumas cores. Pontos ruins. Também precisa de impermeabilização, como eu disse, ela tem um pouco mais de resistência à absorção de água em relação ao mármore, mas ela também precisa ser impermeabilizada. O granito, ele fica fosco com o tempo, ele tem uma queima. Ele precisa de novas camadas de polimento de tempo em tempo, essa manutenção. Ele varia nos tons e nos desenhos, por ser uma pedra natural. E ele pode manchar com ácidos, água sanitária, produtos oleosos e corrosivos. Uma novidade que tem ganhado cada vez mais destaque são as bancadas de porcelanato. O porcelanato, por ser um tipo de piso, ele suporta alto tráfego, então ele tem alta resistência. Tem baixa porosidade, ou seja, baixíssima absorção de água. Ele tem um bom custo-benefício e ele tem variedade de desenhos e estampas. A única questão é que ele precisa de uma mão de obra especializada. E como dependendo do tamanho da peça, ele pode ter alguns recortes e umas emendas aparentes. Então, por isso é importante ter uma mão de obra especializada. Depois temos as bancadas de quartzo, que nada mais é do que uma bancada de pedra sintética composta por quartzo, que é um mineral que recebe uma camada de resina. Ela tem baixíssima absorção de água por ser uma pedra sintética com resina. Tem alta resistência a manchas e não precisa de impermeabilização nem polimento com o tempo, porque ela já tem a sua própria camada de resina na composição. Tem variações estéticas, podendo ser lisa, homogênea, com veios, com granulação. A questão é que ela tem baixa resistência a altas temperaturas.
A cotação do metro quadrado dessa peça é em euro, ou seja, é importado. Uso indicado apenas para área interna, não externa. Limpeza somente com detergente e saponáceo cremoso. Depois temos as bancadas, muito conhecidas pela marca Decton. São pedras sintéticas compostas por minerais, por exemplo, a pedra de quartzo, né? Eles possuem alta resistência a manchas e raios ultravioletas, alta resistência aos riscos, máxima resistência ao fogo e ao calor e abrasão, alta estabilidade de cor e variações estéticas, excelente resistência ao gelo e ao degelo, reduzida absorção de água, material incombustível, ou seja, ele não vai pegar fogo. Não precisa impermeabilizar nem polir com o tempo. Uso interno e externo. Ele resiste ao sol e à chuva. A única questão dele é que ele possui um custo alto e maior do que o quartzo, no caso. Por fim, temos a bancada de aço inox. Geralmente, ela é mais utilizada em cozinhas industriais, né? Cozinhas de restaurante, por exemplo. Mas ela também pode ser usada em cozinhas residenciais. Possui alta durabilidade, alta resistência à corrosão e altas temperaturas. É impermeável, muito higiênica, de fácil limpeza. E como eu disse, muito usada em hospitais e cozinhas industriais. Ela possui um design mais industrial mesmo. A questão é que ela possui um custo alto e baixa resistência a riscos, ou seja, uma faca já poderia causar alguns riscos ali, uma faca de aço inox, por exemplo. Então, pessoal, é isso, mais um Studio Vlog para vocês, espero que vocês tenham gostado. Me falem aqui alguns conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui, eu tento trazer para vocês, e até o próximo!